Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Escuta, hoje o áudio ele vai ter essa qualidade aqui, tá bom? Não porque eu não me importe com quem tá assistindo, mas porque senão eu vou surtar. E eu queria vir aqui compartilhar o porquê. Hoje eu queria fazer um vídeo breve, assim, um episódio falando sobre os nossos limites e o que a gente, às vezes, passa por cima pra poder ser perfeccionista. Eu comprei uma filmadora nova, aí como você pode ver, eu tô apaixonada por ela. Então eu quis gravar nesse estilo vintage, sabe? Porque eu sou bem assim, bem garota. Enfim, e eu tô nessa pilha aqui de troços e roupas e afins, porque a minha vida tá numa fase de transição muito interessante, mas em que tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Primeiramente, eu mudei meu remédio de TDAH, o que, eu ainda não consegui entender se tá fazendo efeito ou não, mas eu tô me sentindo muito melhor hoje do que ontem, então já é algum avanço. Eu vou falar mais devagar, porque teve uma diva que falou assim: cara, eu amei o episódio, mas você tá falando rápido pra cacete. Então, é irônico que você tava falando de ansiedade, porque agora eu tô ansiosa. E por isso eu peço desculpas. Eu tô me mudando pra São Paulo oficialmente. E ainda não parece muito real, sabe? Porque eu tô sempre inventando coisa pra fazer. É impressionante. Eu sou uma pessoa que não consegue ficar acomodada. E eu acho que seja muito bacana, a maior parte das vezes. Sempre impulsiona pro crescimento e tudo isso. Mas dessa vez, eu tô doente. Eu tava no hospital ontem e eu fui muito abençoada pela vida, por Deus, pelo universo, porque eu fiquei no máximo 3 horas lá. E pra quem vai ao hospital com uma certa frequência sabe muito bem que 3 horas é um pulo, né? Graças a Deus não era nada mais sério, mas eu comecei realmente a pensar o quanto quando a gente não para, o nosso corpo para pela gente, sabe? Quando a gente se força a estar na nossa melhor versão e blá blá blá, é aí que a gente dá um tiro no pé, porque eu tava me culpando durante acho que 2 semanas pelo fato de eu não tá conseguindo ir na academia, ou sei lá o que, sendo que eu tinha acabado de fazer um episódio falando sobre como era legal e bom a gente abraçar os nossos momentos, as nossas dificuldades e principalmente eu como neurodivergente, o que eu tava descobrindo nessa jornada toda. Mas cada dia a gente tá diferente, então é claro que a partir do momento que eu comecei a sentir uma certa pressão, que eu acho que é comum da nossa vida adulta. Ser adulta é difícil, né? A gente achou que era fácil, kkk, por que a gente quis isso? A partir do momento que a gente começa a sentir essa pressão, eu acho que as coisas começam a ficar muito mais em evidência. Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi quando eu fui morar sozinha de vez foi sobre dinheiro. Eu comecei a entender que isso é uma coisa muito de uma visão privilegiada, e eu sei disso, mas é curioso como a gente esquece às vezes da nossa própria condição. Então, quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, eu, sim, não tava com dinheiro, eu tive que juntar, foi um esforço, minha mãe me ajudou muito, em termos de logística, de preparação. Então, assim, eu tive o privilégio de ter uma rede de apoio também, mas a questão eu comecei a entender que tem muitas falas que a gente coloca por aí, fulano de tal não come saudável também, né? Comer saudável é caro. E eu sei que não é caro quando você pega e compra o pepino e fatia o pepino e faz uma saladinha com cenoura e faz cozinha, nananã. Só que tem muita gente que acaba não conseguindo ter a disponibilidade de tempo pra poder cozinhar e fazer todas as outras coisas sem surtar. E eu super entendo, porque essa foi a primeira lição morando sozinha pela primeira vez. Eu percebi que eu não organizava muito bem o meu tempo. Então, isso acabava me prejudicando em várias outras áreas. Eu vou me arrepender muito de estar gravando esse vídeo assim, cara. Mas sinceramente ou não é? Eu comecei a perceber realmente que eu organizava meu tempo muito mal, porque justamente, eu era dependente, tudo isso, financeiramente, enfim, e por aí vai. Então, eu não tinha muito, eu tinha, preocupações, porque filha de pais separados e tudo isso, não sei se é um caos com todo mundo, mas pela minha história e pelas histórias dos outros, eu imagino que normalmente não é tão legal assim, não é uma festa. Eu percebi que passando por aquela fase, eu ia ter que me entender como uma outra pessoa separada dos meus pais, sabe? Por quê que eu digo isso? Porque quando os pais continuam casados, eu sinto que a gente ainda tem uma estabilidade, de certa forma, mesmo que ela seja emocional. E aí, esses pais estando juntos, parece que tem uma rede de apoio que se torna mais sólida, porque quando rola a separação, eu acho que tudo começa a ir um pouco pro cacete, aí tem disputas, brigas, e nossa, tem um cara com um machado ali. Bom, é mais uma pá, né? Mais uma enxada. Enxada? Se eu estiver falando errado, cara, vocês vão me desculpar, meu cérebro tá 2% hoje, eu não vou ficar me chateando que elas comecei a brigar com vocês do nada. Então, eu comecei a entender que, sim, a vida adulta é isso aí, a gente tem que cozinhar, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que ir de lá pra cá, mas não significa que seja fácil, sabe? Não significa que seja uma coisa tranquilona e hang loose pra gente fazer. Então, essa foi a primeira lição. Eu acho que a segunda lição que eu aprendi morando sozinha foi que tudo é muito caro. Tudo é caro. Nossa senhora, como tudo é caro. E eu já morei fora e tudo mais, então, eu não tô falando só no Brasil, não. Tô falando de maneira geral, você se manter é muito caro. É isso, faz parte da
da vida. Mas eu tô colocando isso por quê? Não pra dizer, tipo, as coisas são muito caras, mas assim, pra poder dizer que, cara, organização financeira também é muito importante, sabe? E não que isso não seja óbvio, mas é porque eu acho que às vezes tem tantas coisas acontecendo na nossa vida, principalmente quando a gente conquista a independência financeira ou quando a gente tá saindo de casa e tudo isso, que por mais que as outras vezes que eu morei sozinha eu não estava saindo de casa de fato, porque eu tava indo pra fazer intercâmbio ou, enfim, experimentar algum outro lugar e eu acabava voltando, eu de fato estava passando uma temporada fora de casa, né? Então tem muita coisa acontecendo, já são muitas emoções, eu acho. E no meu caso agora, que é essa vez que eu tô realmente, assim, conquistando o meu espaço como uma pessoa independente, eu tô indo pra outra cidade, eu tô começando um novo emprego, eu tô tentando conciliar isso com a minha carreira de atriz e criadora de conteúdo e crescer as minhas páginas e tudo isso. Enfim, isso tudo não são problemas. São coisas maravilhosas que eu tenho muita sorte de estar conquistando. E não só sorte, eu ralei pra cacete. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que eu comecei a olhar pra cada conquista minha com muito mais amor, com muito mais afinco, porque eu tava conquistando tudo sozinha. E foi o que eu falei, é legal quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente consegue contar com as pessoas, com a nossa família, com nossos amigos, mas foi mágico também eu poder conseguir nessa fase fazer tudo por mim. E eu sinto que isso veio também acarretado com uma própria fase de autoconhecimento que eu passei, que foi justamente eu quebrar um padrão familiar, sabe? Eu quebrei um padrão geracional. E toda vez que eu falo isso, é tipo assim, eu acho que essa é a minha maior conquista. Deixando as coisas de custo um pouco pro lado, até mesmo antes de eu sair de casa, poder perceber que eu tava quebrando um padrão geracional. E o que eu quero dizer com padrão geracional? Ver que, geração em geração, na minha família e na família de muitas pessoas, a gente tem hábitos que são nocivos, a gente tem rotinas que não são muito benéficas, a gente tem crenças limitantes e tal. E eu comecei a perceber que eu estava sendo a primeira a desprender, a perguntar por quê, a pensar diferente, a propor novas coisas. E isso não foi fácil, porque, de fato, o tradicional, quando houve qualquer coisa que seja não tradicional minimamente, já entra nesse estado de, ai meu Deus, pânico, pânico, pânico. Então, eu respeito as gerações antigas, eu acho que tem muito o que eu aprendi com elas, né, com meus pais, com meus avós, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu ia começar uma jornada por mim. Eu comecei mudando tudo aquilo que eu não gostava de repetir, basicamente. Eu via coisa e falava assim, não, isso aqui não vai ser assim pra mim. E é fácil falar, mas quando eu comecei a fazer, que não foi fácil, assim, foram 6 anos de terapia e muita paulada na nuca. Paulada na nuca pareceu uma coisa muito obscena, eu tava falando de, tipo, madeirada. Muito corre mesmo que a gente tem pra isso. Então, toda uma jornada de autoconhecimento muito intensa e dolorosa e difícil. Mas quando você sai do outro lado, você fala, cara, eu tô escolhendo pra minha vida. Por mais que, às vezes, tem alguém que olha e fale, ué, mas pra que ela tá fazendo isso? Ou por quê? Ou não é assim que faz? Eu tenho aquela plena consciência lá no fundo. A minha intuição nunca esteve tão aguçada. Então, diria que a terceira coisa que eu aprendi saindo de casa e começando esse processo de independência foi realmente a ouvir a minha pessoa. Quanto mais eu arriscava certas coisas que eu estava certa de que iam ser benéficas pra mim, mais a minha vida caminhava. E quanto menos eu deixava o barulho externo, isso não é pra dizer, não aceita conselho dos seus pais, ou não aceita conselho do seu namorado, namorada, papagaio. O negócio é que, quando você tem uma certeza dentro de si, que não é, porque eu inventei aqui que eu vou morar na Tailândia e eu vou fazer isso amanhã. Ok, a vida é sua, mas assim, uma coisa que meus pais me ensinaram muito é essa questão do planejamento, que eu nunca fui muito boa, sabe? Então eles sempre me incentivaram muito a me organizar, ainda mais com TDAH, né? Não é meu forte mesmo. Então, conforme eles foram me ensinando a me organizar, eu fui entendendo realmente a importância, porque no início eu achava um saco. Mas depois eu fui entendendo, falei, gente, planejamento realmente é tudo. Porque às vezes uma coisa que parece impossível acontece porque você planejou. Acontece porque você se precaveu, porque você previu mais ou menos as possibilidades que poderiam acontecer, quais eram os passos para chegar onde você queria. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que ela torna o impossível possível, sempre. E muito a partir disso, do planejamento, do estudo, da possibilidade, do que pode acontecer, o que você precisaria para chegar em tal lugar. Então, eu diria que eu aprendi isso também antes de sair, mas diria que se consolidou depois. Porque antes de sair eu achava um saco e depois de sair eu entendi a importância disso tudo e comecei a colocar em prática de fato. E eu acho que, por fim, eu tô dizendo isso tudo porque eu falei bastante num episódio recente sobre se arriscar, né? Eu acho que é se arriscar com consciência, mas acho que também é entender que você nunca vai ter certeza absoluta do que você tá fazendo, eu acho. Eu vejo tanta gente no TikTok, por exemplo, ou enfim, em outras redes, falando sobre como eles são, às vezes, milionários, são pessoas que têm muito dinheiro, mas não sei, não sabem, falam, não sei o que eu tô fazendo também, me perguntam e tal, ou atrizes que entram em ascensão e falam, mas não sei, não foi da noite pro dia, eu fui fazendo, sabe? Então eu acho que tem algo muito bonito em ir fazendo. E eu acho que é esse momento da minha vida que eu tô
Eu tô numa transição em que eu parei de esperar por momentos perfeitos ou por validações externas e comecei a realmente me ouvir tanto que isso ficou muito calibrado. Então agora eu tenho certeza, sempre que é pra fazer alguma coisa e também quando não é. É claro que ninguém é perfeito, não tô dizendo que, não existe nenhuma situação em que eu não vou errar ou me precipitar, mas de maneira geral, eu acabei me tornando muito menos impulsiva, muito mais organizada, muito mais consciente, muito mais grata, muito mais presente, muito mais proativa e produtiva também. Eu parei muito de olhar para as coisas e falar, mas depois eu vejo, nossa, mas quanta coisa que isso requer. Eu parei de antecipar, de dar ouvidos à ansiedade nesse lugar e comecei a fazer movimentos que eram guiados por essa voz interna, sabe? Por essa intuição. E isso também serve muito para relações que a gente não tem certeza, que a gente às vezes não consegue entender se é bom pra gente ou não. A gente tem essa dificuldade, né, de dizer, pera, eu já senti essa estranheza desde o começo. E às vezes você não vai conseguir explicar. E tudo bem, pode ser que às vezes você esteja exagerando em alguma coisa, ou às vezes você tenha entendido errado, mas acho que se tem uma mensagem desse episódio hoje, é que um dos meus maiores aprendizados, assim, dessa fase de transição, da minha saída de casa, é que não existe bússola melhor do que a sua intuição. Essa sua voz interna que você às vezes silencia, ou que o próprio mundo externo fica tentando silenciar de você, dizer, não, pra que isso? Não faz isso não. Essa vozinha, assim, que pode ser social também, ela precisa estar tão pequenininha que a sua intuição consiga ser escutada, consiga ser ouvida mesmo, sabe? Consiga ser processada, porque é muito fácil a gente se perder. E já tem muita coisa acontecendo e muitas cobranças do mundo. Tá tudo um caos, né? Também, inclusive, enfim, eu posso falar sobre isso em outro episódio, mas, meu Deus, medo de estar na Terra. E eu acho que a gente não facilita pra gente mesmo e fala, peraí, o que é certo pra mim? Porque todo mundo vai dizer um monte de coisa. Todo mundo vai ficar falando sempre, pra sempre. Todo mundo vai falar o tempo todo também. Tem isso. Não importa quão bem, quão conquistada você esteja, sabe? Em qual momento da sua vida esteja, sempre vai ter alguém pra dar opinião. Às vezes pessoas que você vai poder levar em consideração e falar, legal, isso é uma crítica construtiva. E às vezes não. Às vezes vão ser pessoas que você vai falar, meu Deus, tá bom, Cláudia, senta lá. Então é curioso ver como a intuição talvez seja a sua única certeza. Porque mesmo quando você, por exemplo, segui minha intuição de forma errada, entre aspas, não conseguia chegar onde eu queria, mas você tem uma paz dentro de você. Você fala, cara, pelo menos eu fiz tudo que eu podia. Pelo menos eu fiz o que eu acreditava que era melhor. Pelo menos eu agi de acordo com os meus valores e com a minha verdade. Então acho que esse é o maior aprendizado e a mensagem desse episódio. Não se esqueça da sua intuição. Não esqueça que ela é a forma mais pura de diálogo que você tem. Porque é o diálogo com você mesmo. E por mais que pareça bobo ou muito místico, o nosso corpo lembra. A nossa mente lembra. A gente interpreta situações e padrões e analisa situações muito melhor do que a gente se dá crédito. Então, colocá-la de escanteio só não é legal, porque a vida é sua. E tá na hora de você viver do jeito que você acredita que é certo. Obviamente, sem infringir ninguém, sem, machucar os outros, sem se ferir, enfim, tudo isso. Mas tá na hora de viver a sua vida de acordo com você, da melhor maneira que você pode. E de acordo com a sua intuição, porque ela, normalmente, já tá te dando muitas dicas de que ela sabe por onde você quer e pode ir. Ela também é um canal muito grande de fé. A partir do momento que você começa a seguir, parece que tudo começa a fluir e você começa a ter provas mais reais de que sim, eu não tava viajando, não era uma coisa delirante da minha cabeça. Então se dê mais crédito e siga a sua intuição, pelo amor de Deus. Enfim, eu vou descansar porque eu tô doente, mas eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio mais descontraído aqui do podcast. Eu sempre gosto muito de falar com vocês, então eu não queria deixar de vir essa semana mesmo passando mal. Me falem aí o que vocês acharam desse formato da filmadora, se vocês gostaram, se vocês acharam mais ou menos, porque eu posso voltar a gravar de outra forma, mas sei lá. É legal experimentar também, né? Enfim, eu também vou lidar com essa pilha de roupa que tá atrás de mim aqui, mas não vai ser agora, vai ser daqui a umas 2, 3 horas. Essa é minha carinha abatida aqui, ó, pra todo mundo ver. Eu te vejo quinta-feira que vem, às 9 da manhã, com mais um episódio de Sinceramente, de novo. Um beijo.